A língua portuguesa é um poderoso instrumento de interação social e cultural. Por ser dinâmica, modifica-se de acordo com as necessidades dos grupos sociais que dela fazem uso. Fiquem agora com a aula de língua portuguesa da professora Deivanira. Olá, sejam bem-vindas e bem-vindas a mais uma aula de português. Hoje nós vamos falar sobre literatura e realidade. Eu sou a professora Deiva Vasconcelos. O título da nossa aula é Eu Não Tinha Esse Rosto de Hoje, a velhice e o envelhecimento entre sábios, tristes e saudosos. O que quer dizer isso, né? Que nós vamos trabalhar hoje um texto poético e uma música, que também é lida como um texto poético, para a gente falar desse processo natural da nossa vida, que é o processo de envelhecimento, pelo qual todos nós estamos passando. Para começar essa aula, para esquentar esse assunto, nós vamos olhar algumas imagens que nos farão refletir sobre esse tema, tá? Por exemplo, vamos pensar a partir das imagens? Então tá, se você olha a imagem 1, com que palavra você a definiria? Se você olha a imagem 2, que palavra você pensa? Tá? Por exemplo, no texto 1, nós temos uma senhora que possivelmente está preocupada, né? No texto 2, qual é a mensagem que essa imagem transmite? Nós temos uma senhora compartilhando um momento com uma criança, então ali um encontro de duas gerações e uma senhora com uma expressão muito mais de felicidade, de contentamento, certo? Vamos para outra imagem, pensar como essa imagem dessa senhora sentada nessa cadeira amarela transmite essa imagem de paz, talvez de contentamento, mas um momento de concentração, de atividade nesse momento de velhice, tá? O que mais? Na imagem 2, temos duas pessoas também sorridentes, tá? Um jovem e uma senhora. E aí, como que você julga a velhice dessa senhora da imagem 1? É diferente daquela senhora da imagem do slide anterior? Essa senhora parece preocupada como a anterior? Então, o que a gente julga quando a gente olha determinadas imagens, tá? Para a imagem 2, o que significa, e aí este é o ponto da nossa aula de hoje, o que significa ser velho dentro da nossa sociedade? Ou está nesse processo mais avançado de envelhecimento, já que todos nós estamos envelhecendo, seja em que fase estejamos da vida, certo? Dito isto, vamos agora pensar de que forma nossos velhos, nossos idosos são homenageados na nossa sociedade. E para isso nós vamos ouvir e ver um audiovisual da música Envelhecer, do cantor e compositor brasileiro Arnaldo Antunes. A mais moderna que existe nessa vida é envelhecer. A barba vai descendo e os cabelos vão caindo pra cabeça aparecer. Os filhos vão crescendo e o tempo vai dizendo que agora é pra valer. Os outros vão morrendo e a gente aprendendo a esquecer. Não quero morrer, pois quero ver como será que deve ser envelhecer. Eu quero viver pra ver qual é e dizer bem pro que vai acontecer. Eu quero que o tapete voe no meio da sala de estar.
estar. Eu quero que a panela de pressão pressione, que a pia comece a pingar. Eu quero que a sirene soe e me faça levantar do sofá. Eu quero por Rita Pavone no ringtone do meu celular. Eu quero estar no meio do ciclone pra poder aproveitar. E quando eu esquecer meu próprio nome, que me chamem de velho Gagá. Adolescente, nada é mais demodê. Com os ralos fios de cabelo sobre a testa que não para de crescer. Não sei por que essa gente vira a cara pro presente e esquece de aprender. Que felizmente ou infelizmente sempre o tempo vai correr. Não quero morrer, pois quero ver como será que deve ser envelhecer. Eu quero viver pra ver qual é e dizer venha pro que vai acontecer. Eu quero que o tapete voe no meio da sala de estar. Eu quero que a panela de pressão pressione e que a pia comece a pingar. Eu quero que a sirene soe e me faça levantar do sofá. Eu quero por Rita Pavone no ringtone do meu celular. Eu quero estar no meio do ciclone pra poder aproveitar. E quando eu esquecer meu próprio nome, que me chamem de velho Gagá. Gostaram da música? Gostaram do audiovisual? É uma animação muito bonita, né? Então, este nosso poeta, músico, Arnaldo Antunes, faz um elogio ao envelhecimento com essa música. Ele nos lembra que o envelhecimento é um processo natural da nossa vida. Todos nós vamos passar por ele, a não ser que morramos jovens. E aí nós não queremos, nós queremos viver muito e viver esse envelhecimento e essa velhice, tá? No verso 1, o que ele nos diz? Que a coisa mais moderna que existe nessa vida é envelhecer. Isto por quê? Porque ele faz um contraponto entre a modernidade relacionada à juventude e o que é de fato moderno e constantemente moderno. Né, que é o processo de envelhecimento, porque todos passamos. O segundo verso é assim: a barba vai descendo e os cabelos vão caindo para a cabeça aparecer. Observa que ele vai falando desse processo de envelhecimento de um modo muito delicado, como num convite à aceitação desse processo. Quer dizer, os cabelos caem, as rugas aparecem, a gente tem essa perda de memória, a gente vive com esquecimentos, a barriguinha cresce e a gente não consegue conter. Por quê? Porque faz parte de um processo natural da vida, tá? Que é qual processo? O envelhecer, que ele transformou em verbo para titular a música. Tá bom? E aí os filhos vão crescendo e o tempo vai dizendo que agora é para valer. Quer dizer, há um aceleramento no tempo. Quando a gente é criança, a gente acha que o ano é muito longo.
Mas quando a gente vai ficando adulto, as coisas ficam tão programadas que chega julho rápido, de repente é setembro, de repente já é o ano novo, tá? Então, há um aceleramento na nossa percepção do tempo. E aí, esse tempo também traz esse envelhecimento, tá? Os outros vão morrendo e a gente aprendendo a esquecer. Quer dizer, há também nesse processo uma sabedoria que nós vamos adquirindo para aprendermos a lidar com as coisas. Nessa outra estrofe que eu destaquei para vocês, tem assim: pois ser eternamente adolescente, nada é mais demodê. Olha, isso aqui é o contrário do verso 1, né? O que é moderno? Envelhecer. O que é demodê, que é fora de moda? Ser eternamente adolescente, até porque é impossível, né? Se a gente vive a sequência dos anos, o envelhecimento vai acontecer, com certeza, tá? E aí o que mais? Com os ralos fios de cabelo sobre a testa, que não para de crescer. Não sei por que essa gente vira a cara para o presente e esquece de aprender. E aqui de novo ele volta a essa ideia de que também com os anos nós vamos aprendendo a lidar melhor com as coisas, tá? Com os acontecimentos, principalmente com aqueles com os quais nós não podemos lutar contra, tá bom? Que felizmente ou infelizmente sempre o tempo vai correr. Tá? Então, quando a gente fala de envelhecimento, quando a gente fala da vida em si, a gente está falando também desse tempo. A vida acontece no tempo, na passagem do tempo, no presente, nas nossas memórias, nas nossas projeções de futuro. Não quero morrer, pois quero ver como será que deve ser envelhecer. Eu quero viver para ver qual é e dizer: venha para o que vai acontecer, tá? Então, assim, como vocês perceberam na agitação dessa canção, essa é uma música que é um convite para a gente lidar bem com este envelhecimento. Essa parte da canção, vocês puderam perceber que é a mais animada, que é uma aceitação mesmo desse processo, tá? Então, quando ela vai tocando, eu quero é que o tapete voe no meio da sala de estar. E aí, eu quero que a panela de pressão pressione e que a pia comece a pingar. Então, o que ele vai fazendo? Pegando imagens do cotidiano que também lembram esse processo, né? Essa passagem do tempo. Lembra essa perda de algumas habilidades, mas também o ganho de outras. Tá bom? Ok. E aí, vou deixar aqui alguns questionamentos só para a gente pensar um pouco mais sobre este poema, tá? Quais sentimentos os versos da canção transmitem? Certo? Eu falei alguns, mas vocês podem dar uma olhada, ouvir de novo essa canção e ver que outros sentimentos vocês percebem. Depois, como podemos caracterizar o processo de envelhecimento? Tá? Lembram das imagens que olhamos no início da aula? A canção tem a ver com alguma delas? Qual delas melhor representa e qual verso dialoga mais com alguma daquelas imagens? Tá bom? E aí a nossa aula foi aberta com um verso da Cecília Meirelles, uma poeta brasileira, um verso do poema Retrato, tá? Que é aquele: eu não tinha esse rosto de hoje. E aí nós vamos passar do tópico 1 para o tópico 2 da nossa aula. No tópico 1, o Arnaldo Antunes está falando de um processo de aceitação do envelhecimento. No tópico 2, aqui no poema Retrato, o que acontece? O envelhecimento é como um choque. É como se a gente estivesse tão inserido na vida, tão preocupado com certas coisas, que a gente não se percebesse nessa passagem do tempo, tá? E aí, o que ela fala no poema? Vamos à leitura. Retrato. Eu não tinha esse rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro. Nem estes olhos tão vazios, nem o lábio amargo.
Eu não tinha essas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha este coração que nem se mostra. Eu não dei por esta mudança, tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face? Tá? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem o meu poético diante de si mesmo, questionando como o tempo pode ter passado tão rápido. Como que ele foi ficar amargo, né? Como que o rosto foi ficando tão calmo, tão triste, né? Tão magro. E aí depois, e estes olhos vazios, onde eu consegui? Então assim, nós estamos diante de um eu poético que não se deu conta do processo de envelhecimento. Quando ele se viu, ele já não era mais jovem. Quando ele se viu, ele já tinha perdido o vigor, ele já estava, e aí é um verso muito interessante, ele já estava com o lábio amargo, quer dizer, ele já estava maldizendo a vida, maldizendo o cotidiano, ele já estava com palavras duras, quase que sem esperança, sabe? Então é super diferente dessa animação proposta por Envelhecer, do Arnaldo Antunes. Tá? Aqui nós temos um envelhecimento mais melancólico, mais triste, mais fechado, tá bom? E aí eu não tinha essas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas. E aí o que a gente pensa quando a gente lembra da música do Arnaldo Antunes? Que na verdade não precisa ser triste o envelhecimento, mas às vezes né? Porque nós sabemos que por vezes essas nossas pessoas idosas vão sendo abandonadas, vão sendo deixadas de lado, e aí elas vão se sentindo assim, tá? E aí o que mais? Eu não dei por esta mudança. Então o nosso eu poético continua pensando, eu não dei por esta mudança, tão simples, tão certa, tão fácil. Por quê? Porque ou a gente envelhece, ou a gente morre jovem, lembram do verso? Né? Então assim, é fácil saber que a gente vai envelhecer. Em que espelho ficou perdido a minha face? Né? Quando que eu me lembro de mim? Em que tempo que eu olho na minha memória e eu consigo lembrar de mim, como eu fui na minha juventude, tá? E aí, vamos pensar aqui mais um pouquinho. Como é então esse retrato do envelhecimento aqui? Que palavra define o envelhecimento nesse poema da Cecília Meirelles, que é a nossa poeta brasileira, muito importante. E aí depois, como o eu poético se percebe neste lugar de uma pessoa idosa, de uma pessoa velha, né? Como ele se percebe? Como as imagens lá do início dialogam com os versos desse poema, tá bom? Então, nós vamos ficando por aqui e deixo todas essas reflexões para vocês. Espero que vocês leiam de novo o poema Retrato, ouçam de novo a música Envelhecer. Ficamos por aqui, até mais.